não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Você pode se sentar. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Me sinto muito honrado pelo pastor Sérgio, pela pastora Dana também, por essa igreja que, nesse pouco contato que nós temos tido aí, nós já amamos cada irmão, e isso é muito genuíno, isso é muito verdadeiro, e a nossa alegria, ela é real de estar aqui com os irmãos, conhecendo mais irmãos, conhecendo mais um membro, mais uma célula, mais uma parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso é maravilhoso, que nessa noite o Senhor possa manifestar aqui a sua vontade, como já tem sido, em nome de Jesus. Nós somos, para quem não conhece, a Igreja do Nazareno em Éguer, e como o pastor Sérgio já disse, nós fizemos parte desse projeto extraordinário que nasceu no coração de Deus, e ainda estamos impactados com isso, e acreditamos que esses 7 dias de oração, de louvor, eles marcaram a nossa geração, e ainda vamos ouvir muito dos frutos que foram e serão gerados por conta desse propósito. Não foi um evento, não foi um show, foram dias de clamor, de lágrimas, de arrependimento, de quebrantamento. E como foi dito ali, nós não estávamos celebrando nada, muito pelo contrário, nós estávamos pedindo perdão a Deus pelo nosso posicionamento quanto igreja. Eu creio que a igreja e alguns líderes, alguns pastores, alguns ministros, Deus já tem levantado nessa cidade para começar a fazer a diferença, irmãos. Eu não me conformo. Nós temos compartilhado isso, conversando com o pastor Sérgio, e os pastores que estavam ali tiveram a oportunidade de estar organizando esse propósito, mas nós não nos conformamos com a situação da igreja no município de Nilópolis. Amém, não nos conformamos. Nós estamos falando de quase 700 igrejas nesse município. E aí a gente fica perguntando que diferença o povo cristão tem feito nessa cidade. Isso é algo para nós refletirmos. Verdade. Desde já. Queria convidar você a ler comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo número 10. Versos número 27. Evangelho de Lucas, capítulo número 10, verso de número 27. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, nós vamos estar fazendo a leitura do verso 27, e logo depois eu vou pedir para você abrir comigo também a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo número 13, no verso de número 34. Nós vamos fazer a leitura primeiro do verso 27. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Evangelho de João, capítulo número 13, versos de número 34 e 35.
Todos acharam? Amém? Evangelho de João, capítulo de número 13, verso 34 e o verso de número 35. Diz assim a palavra de Deus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar nessa noite sobre o maior de todos os argumentos. Nós vamos falar sobre o amor. Nós vamos falar sobre esse caminho que o apóstolo Paulo ele faz questão de mencionar como um caminho sobremodo excelente. Ele fala de muitos dons. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios e nós começamos a ler capítulo 13, capítulo 14, nós vamos falar nós vamos ler muito dos dons espirituais. Mas ele fala de um caminho sobremodo excelente. E ele faz menção sobre o amor. Esse argumento irrefutável que o próprio Deus expressou através da sua vida como uma grande doação, como uma grande entrega por nós. O amor é a apologética final, é a resposta final. O Dr. Francis Schaeffer, teólogo americano, ele afirma que o amor é a apologética final, um argumento irresistível. O texto disse: e nisso conhecerão todos que são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Não existe resposta semelhante, irmãos. Quando o amor é apresentado, quando o amor é vivido, é a maior defesa do Evangelho, é a maior verdade quando se vive, não quando são palavras da boca para fora. O que eu quero compartilhar com os irmãos é aquilo que o Senhor tem me levado a enxergar, aquilo que o Senhor Deus tem direcionado e tem ardido a cada dia no nosso coração o desejo de viver isso. Nós sabemos que não é nada fácil, não, irmãos. Não é fácil. Mas o amor é o maior de todos os mandamentos. É isso que o texto está dizendo. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento semelhante a esse. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai resumir os 10 mandamentos agora em 2. Porque esses 2 mandamentos, Ele engloba todos os outros mandamentos. Quando amamos a Deus, nós honramos ao Senhor em tudo e ao nosso próximo, em tudo aquilo que precisa ser vivido e testemunhado conforme as Sagradas Escrituras nos orientam. O amor, irmãos, ele também é o cumprimento da lei. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 13, do verso 8 ao 10, ele vai falar sobre isso, que é o cumprimento da lei. Quem ama a Deus não tem outros deuses, não faz imagem de escultura, não toma o nome do Senhor, seu Deus, em vão. É um mandamento que nos impulsiona a honrar o pai, a mãe, o nosso próximo, o nosso irmão, a não roubar, a não matar, a não mentir, a não adulterar. Ele nos leva a cumprir toda a lei do Senhor. O amor. E aí,
Irmãos, o amor, ele torna-se na nossa vida um check-up mais do que necessário. Um check-up mais do que necessário. Um momento de você parar e fazer uma avaliação própria. Há quanto tempo você não usa o prumo de Deus, ou o prumo do amor de Deus sobre a sua vida, para saber se à luz desse amor você está caminhando segundo a vontade do Pai? Esse prumo se faz necessário. Ele é a nossa referência. Ele é o parâmetro ideal para a nossa vida. Não adianta, irmãos, nós simplesmente vivermos parte desse Evangelho quando, se essa essência, esse amor, ele não for real na nossa vida. Nós temos que apresentar a nossa vida à luz desse amor. Eu quero que nessa noite você possa apresentar a tua vida, você possa refletir em todas as tuas ações à luz desse amor, ao prumo desse amor de Deus. Se você estiver enquadrado dentro disso, louvado seja o nome do Senhor. Se você pelo menos entender que diariamente você tem buscado desenvolver-se acerca desse mandamento principal, louvado seja o nome do Senhor. O que nós não podemos é nos estagnar, achando, como foi dito aqui pelo pastor Sérgio, nos estribando no nosso próprio entendimento. Isso está ligado também à fidelidade, à sua palavra e ao amor de Deus. Aleluia. Juan Carlos Ortiz, autor de um livro muito antigo, talvez alguns irmãos já tenham lido, O Discípulo. Ele fala que o amor, ele é o oxigênio do reino de Deus. Ele fala que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Amados, o oxigênio é essencial para a nossa existência. Ele está dizendo o seguinte: se não tiver amor, a igreja está morta. Se esse amor não for verdadeiro, a igreja é um sepulcro caiado. Não adianta investimento, não adianta embelezar como os megatemplos suntuosos que nós temos visto por aí. Hipocrisia, inverdades, não tem valor diante de Deus. Mais uma vez eu vou pegar o gancho que o pastor Sérgio disse, porque você, igreja, você é a igreja. Aleluia. Ei, dá um toque no teu irmão e fala: você é a igreja. Catuca ele e fala assim: não seja segundo caiado. Não, nós não podemos ser, irmãos. O Senhor Jesus olha para os fariseus que viviam dessa forma, que eram os crentes daquela época, pastor. E Jesus chama os seus discípulos e fala assim: está vendo? Se a vossa justiça não exceder muito a dos fariseus, não podereis entrar no reino dos céus. É o oxigênio. O amor é a essência da vida cristã. Não é simplesmente algo que se faça como um atributo, mas faz parte da essência. O amor
ele faz parte da essência da vida de um cristão, de alguém que nasceu de novo. Essencial, irmãos. É fundamental. O amor é que denota de fato se há uma maturidade cristã. O amor, ele é a prova da maturidade cristã. Paulo sempre destacava as 3 virtudes cardeais do cristianismo. Ele fala sobre o amor, ele fala sobre a esperança e ele fala sobre a fé. Mas ele diz, mas o amor é o maior de todos. Aleluia. É o mais importante de todos os dons espirituais, mais do que línguas, profecias, sinais, mais do que qualquer outro dom apresentado nas Sagradas Escrituras de ponta a ponta. É o único dom que será levado até o céu. Aleluia. Os outros serão utilizados aqui, enquanto estivermos aqui nessa terra. Parou para pensar nisso? Tu acha que vai precisar de dom de línguas para falar com o Pai no céu? Tu acha que vai precisar profetizar no céu? O que é que vai permanecer, irmãos? Puxa fundo. Respira fundo aí. Respira fundo. Respira fundo, porque é esse amor que você vai levar para o céu. Aleluia. Tudo vai ficar para trás, irmãos, mas o amor vai com você. Esse amor não se perde jamais. Não. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, o amor, ele é tão profundo, ele é tão tremendo. Em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai dizer o seguinte: é mais do que ofertar, é mais do que dar bens. Irmãos, boas ações nós vemos aí vários segmentos. Até o PT faz. Até o PT. Até a Dilma. Irmãos, vários que nós não precisamos nem citar aqui. Algumas religiões aonde muitas vezes são capazes de sacrificar uma pessoa, uma criança, um ritual, mas são capazes de fazer 2 obras. O amor vai além de tudo isso. O amor vai além. Sabe o que é você fazer sem esperar o retorno? Sem esperar nada em troca? Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que às vezes nós temos uma dificuldade muito séria com isso. Nós tomamos esse texto do amar ao nosso próximo como a nós mesmos, esse novo mandamento de amar ao nosso próximo como Cristo nos amou, mas nós estamos sempre esperando a retribuição de alguém. Ah, mas pastor, mas ele me fez isso, mas ele me fez aquilo. O senhor não sabe o tamanho da afronta. Mas Jesus disse para você amar, ele não disse que você seria amado. Você precisa entender isso. Ele disse que você tem que amar e cada um tem que prestar conta. Então a tua parte é você que tem que fazer, gente. Não adianta esperar a ação de alguém. Isso não é amor. Você está esperando retribuição. Você está
O amor não busca os seus próprios interesses. Não. O amor de Deus não busca os seus próprios interesses. Esse é o amor que nós precisamos refletir. Esse amor que passa do simples falar. Aquele que ama seu irmão, ele demonstra de fato a conversão genuína. É isso que as Escrituras elas vão nos orientar. Ela diz o seguinte: aquele que ama o seu irmão passou da morte para a vida. Quem não ama até agora está em trevas. Aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Quem ama seu irmão a quem vê, quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? O apóstolo João vai colocar explícito na epístola de João. O amor, ele é extraordinário. Eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos 3 graus desse amor. O primeiro grau do amor é que ele é o maior mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é o requisito mínimo. É o primeiro grau. É o primeiro requisito. A lei da retribuição dizia que nós deveríamos amar o nosso próximo e odiar o nosso inimigo. Olho por olho, dente por dente. Agora Jesus vem e diz o seguinte: olha, ama os que te odeiam e ora pelos que te perseguem. Caramba, gente. A coisa é mais estreita, irmãos. A coisa é muito mais estreita. Porque amar o teu próximo, essa pessoa linda e cheirosa que está do teu lado, melzinho na chupeta, irmãos. É uma coisa linda. Mas a lei de Deus diz que você deve amar o teu próximo como a você mesmo. E aí, eu não sei se o pastor Sérgio lembra, eu compartilhei com ele e com alguns pastores sobre um avivamento que aconteceu na Coreia em 1907, o Pentecoste coreano, onde Jonathan Gofford, um missionário canadense, que foi um missionário pioneiro na China, ele viveu naquele período e escreveu sobre esse avivamento, visitando as igrejas coreanas naquela época, e ele relatando os detalhes sobre esse avivamento, irmãos, é de constranger. E tem uma característica muito linda nesse avivamento, porque esse avivamento ele surge exatamente de duas denominações que muitas vezes andaram em conflito por conta de visões diferentes teológicas, arminianos e calvinistas. Esse avivamento surge de um grupo que começou a orar, e entre eles estavam divididos em 2 denominações: presbiterianos e metodistas. E eles começaram a orar na Coreia durante alguns meses. A história é um pouco longa, mas ao longo desses meses, ao cabo de 3 meses, eles clamando pelo avivamento, a primeira conclusão que eles chegaram é que eles eram de Deus, que não era só um grupo, os eleitos,
não eram os arminianos, os calvinistas, os presbiterianos ou metodistas, todos eram de Jesus. Irmãos, Deus começou a mover algo tão sobrenatural, poderoso, nesse lugar, quando eles começaram a estudar 1 João, sobre isso que eu estou falando aqui, irmãos. Sobre amar o teu próximo dessa forma, não da boca para fora, mas se entregar por ele, esse amor como Cristo viveu. Irmãos, era algo extraordinário. Milhares e milhares de pessoas se batizavam assim, de 3.000, 4.000 pessoas se batizarem, e não paravam. A Coreia foi inflamada de ponta a ponta por um grande avivamento, uma grande manifestação do poder de Deus. E sabe qual era uma característica extraordinária nessa igreja? O pastor daquela época não podia falar em dízimo e oferta. Ele não podia pedir nada. Se ele falasse, como o pastor Sérgio falou aqui, que precisava comprar um carpete, ia ter problema. Não ia ter espaço de tanta oferta de carpete que ia chegar no dia seguinte. Os membros eram assim. Eles ficaram tão impactados com o amor de Deus que eles começavam a vender os seus bens e queriam dar tudo. Eles queriam ajudar o seu próximo. Eles queriam ver a diferença na vida do seu próximo. E o amor ia transbordando a cada dia. Aleluia. E a igreja crescia. E aí os recursos chegavam. E o pastor tinha que fazer igual Moisés chega. Não precisam mais trazer ofertas, pelo amor de Deus. Nós não precisamos mais disso. O amor gera tudo isso. Glória a Deus. Gera tudo isso. Aleluia. Irmãos, eu creio que chegará esse dia. Oh. Eu creio em nome de Jesus. Não precisará nem orar aqui. Vamos orar, irmãos. Irmãos, porque a igreja não, irmãos. Você fala, Jesus, eu vou dizimar, eu vou ofertar porque eu te amo. Sabe, é um gesto de amor. Deus. Não há cobrança. Não há porque está. Não é adoração. Glória a Deus. É adoração. Eu vou ajudar o meu próximo. E a igreja administrava isso. E Deus fez maravilhas naquela época. Oh Jesus, faz isso hoje, Senhor. Oh, Senhor. Faz isso nas nossas vidas, Senhor. Amar ao próximo como a si mesmo é fazer por ele o que você faria por si mesmo. Todos nós temos necessidades a serem supridas. Pensamos não apenas em nós primeiro, mas pensamos no próximo. Pensamos não apenas em nós primeiro, mas não pensamos no próximo. Preferimos acumular. Irmãos, eu fui constrangido ontem de uma tal forma, pastor. Ontem teve 12 horas de adoração aqui, teve 12 horas de adoração na Igreja Batista Única, lá em Anchieta, o pastor Roberto, não sei se você conhece. E à noite teve uma vigília lá no Bola de Neve. Eu fiz essa maratona, fiquei amarradão, maravilhado com Deus. Ainda passei numa Assembleia de Deus, lá no final feliz, na Pavona, aniversário da igreja, foi algo sobrenatural. Só que de manhã, irmãos, eu fiquei muito constrangido. Eu fui lá na Batista Única, estava lá adorando, de repente o pastor Roberto me chamou no canto, e a gente começou a conversar, e eu não conhecia a igreja pequena, e o pastor falou de algumas coisas que estão para ser feitas, e aí ele falou assim: pastor, mas eu estou tendo uma dificuldade aqui muito grande. Eu falei: é mesmo, pastor? Ele falou assim: é porque eu sou missionário, pastor. Então, às vezes a igreja consegue uma boa oferta para fazer uma grande obra aqui, mas eu não estou conseguindo, pastor. Eu não consigo investir dinheiro aqui. Eu faço uma pequena obra
mas a gente tem um trabalho missionário, a gente tem que sustentar alguns missionários. Nós sustentamos, ele foi falando de algumas fronteiras e falou, olha, e nós temos um trabalho que a gente sustenta já há 4 anos, uma escola lá na África, numa cidade chamada Guiné-Bissau, ou Bissau, Guiné-Bissau. E ele começou a falar aqui, irmãos, começou a arder tudo aqui dentro. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E ele terminou de falar, foi lá para frente, eu vim andando, e a adoração acontecendo. Daqui a pouco eu me deparei com um quadro assim, com as fotos. As crianças lá na África. Ele distribuindo os alimentos junto com algumas outras pessoas. A escola. Daqui a pouco, num lugar, ele batizando dezenas de pessoas na África. Irmãos, meu coração foi esmagado assim. Quando ele começou a falar comigo que com apenas 50 reais ele conseguia manter uma criança quase por um mês. Aí meu coração, sabe por quê? Na sexta-feira eu fui no shopping, comi do que eu queria, saí do almoço, falei, eu vou comprar um perfume. Fui na perfumaria, comprei um perfume de 350 reais à vista, saí da perfumaria. À noite eu falei assim, tenho vontade de comer uma comida japonesa, vou lá no Panda. Gastei mais 100 reais. E no sábado eu estava lá, ouvindo isso. Eu não conseguia mais controlar, irmãos. Eu chorava igual criança. Não dava. Não dava. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que demonstrar esse amor. Não adianta só falar e não fazer nada. A gente tem dificuldade de amar as pessoas que estão dentro da igreja, irmãos. Ele começou a me contar cada experiência, pastor. Ele falou assim, pastor, você não tem noção das coisas que eu quero. Você tem que ir na África comigo. Ele falou, eu não quero que você ajude esse trabalho não. Ele falou assim, eu não quero tua ajuda financeira, por favor. Eu quero que você vá lá comigo. Ou então pelo menos banca alguém para ir lá, para conhecer, para ver que trabalho é esse, para vocês entenderem a importância disso. Irmãos, pessoas sedentas, aonde o evangelho nunca foi pregado. Falou que ele anda nas ruas, já teve experiência de ele andar assim na rua. Multidão vindo andando atrás dele assim, irmãos. Ele vivenciou um milagre, uma mulher colocou assim uma criança no colo dele. Aquela criança em convulsão, e uma médica que estava na comitiva com ele falou assim, entrega essa criança urgente. Devolve essa criança, se ela morrer no teu colo, tu vai ser apedrejado. E ele não conseguia devolver a mãe jogando areia para o alto, desesperada. E ele no desespero também, ele pegou aquela criança, fez como o pastor Sérgio fez aqui agora. Fechou o olho e começou a orar. Quando ele abaixou suas mãos, a criança estava 100%. Ele entregou na mão daquela mãe. Irmãos, a multidão seguia aquele homem de uma forma. Ele falou assim, pastor, eu fui pregar domingo à noite na igreja. Tinha gente no teto da igreja, entupido, de tudo quanto é lado, eu não conseguia descer. Comecei a ter problemas, porque eles são muito idólatras. Pessoas dormiam na porta da minha casa, ficavam lá me esperando sair. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? Carência de amor. Quando eu tenho alguém para estender as mãos, eu quero que nessa noite você possa refletir sobre essas coisas, sobre essa ótica de Deus. Amar ao próximo como a si mesmo
é mais do que simplesmente amar o irmão. Como eu disse, o próximo é toda pessoa carente que está ao nosso alcance. Pode ser estranho, pode ser um estranho, pode ser um vizinho, pode ser qualquer pessoa. Eu tenho dito para alguns irmãos o seguinte: ninguém pode passar por você e se sentir da mesma forma. Não pode. Se você encontrar com alguém na rua, no trabalho, em qualquer lugar, esse alguém tem que se sentir mais amado. Tem que ser assim, irmãos. Ele tem que se sentir mais amado. Você tem que demonstrar esse amor. Amar ao próximo como a si mesmo dá sentido à nossa existência, irmãos. Passa a ter sentido a nossa existência. James Hunter diz que o amor não é o que ele sente, mas o que ele faz. Esse é o autor daquele livro Monge do Executivo. Não é só sentir, é ação. Eu amo. Irmãos, deixa eu fazer isso. Vai ser dessa forma, irmãos. O que as Escrituras Sagradas dizem? Eu tive fome, eu tive sede, mas Senhor, eu amei. Mas cadê as tuas ações? Onde estão? Aonde você demonstrou esse amor? Bater no peito e falar que ama a Deus é mole. Mas amar e guardar os mandamentos, como foi dito aqui também nessa noite, só para guardar, para ficar na caixinha guardado, não, meu irmão. É guardar para viver. Nós precisamos viver, irmãos. São mais do que palavras, amém, igreja? São mais do que canções, amém, igreja? É preciso ação, amém, igreja? Eu vou correr um pouquinho que nós estamos com o horário avançado. O segundo grau do amor, o novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisso conhecereis todos que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amar os irmãos como Cristo nos amou, é um mandamento novo. E seu perfeito exemplo, como eu vos amei. Nós temos um modelo perfeito desse amor, irmãos. Não é simplesmente eu preciso de uma referência e eu não tenho uma referência. Não, mentira. Nós temos essa referência sim. Nós temos a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos a sua obra. Nós temos a sua vida, a sua caminhada, a sua existência aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. Não é mais simplesmente ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque algumas pessoas não se amavam, não se amam. Como vai amar o seu próximo? Da mesma forma. Então não tem amor. Jesus falou, não, calma aí. Fecha isso aqui em seu perfeito exemplo. A própria vida do Mestre. Que amor foi esse, irmãos? Que amor foi esse? Esse amor não tem limite. Esse amor de Cristo, ele vai até as últimas consequências. Ele não mede. A Bíblia vai dizer o seguinte, que esse amor, ele foi até o fim. Capítulo 13, verso número 1, diz que Jesus, tendo os amado, os amou até o fim. Quem? Os seus discípulos. Quem? Aqueles que viraram as costas para Ele, para o Mestre. Ele os amou até o fim. Quando eu penso nesse amor, rapidamente, automaticamente,
automaticamente eu sou reportado à mesa da ceia. Os irmãos terão aqui na próxima semana a mesa da ceia. Eu me lembro da última ceia. Às vezes nós temos dificuldade de amar algumas pessoas por conta das suas ações, irmãos. Mas pastor, esse irmão é um vacilão. Mas esse irmão já fez tanta coisa, pastor, só Jesus. Esse irmão aí é difícil de caminhar do lado dele. Irmãos, me constrange esse irmão. Porque Jesus, Ele conhecia cada um dos seus discípulos, inclusive Judas. E Ele estava na mesa da última ceia. A Bíblia diz que Jesus sabia que ele era um ladrão, que ele roubava na salva, mas ele estava na mesa. Ele estava na mesa. Jesus lavou os pés dele. Jesus, Ele investiu até o fim. Não desista do teu próximo. Não desista de ninguém. Ame sem esperar nada em troca. Ame, simplesmente ame. Mas pastor, eu já conheço, eu sei que ele não vai dar frutos. A Bíblia diz para você amar. Mas pastor, só o Senhor sabe, só Deus sabe o quanto eu já investi na vida desse jovem. Mas esse jovem parece que não tem jeito, ele continua aprontando. Ame. Jesus falou para você amar. Eu não desisto. Eu já fui até um pouco perseguido por causa disso, pastor. Já. Alguns pastores, amigos ou não, eles me ligavam e diziam assim: que são loucos. Continua investindo na vida desses caras. Aí eu falava assim: pastorzão, faz um favor para mim. Eu vou ajoelhar. Você ora pela minha vida, coloca a mão na minha cabeça e fala assim: Deus, tira toda a perseverança, toda a temperança, todo o amor desse jovem, em nome de Jesus. Ora por mim, porque eu vou continuar amando, eu vou continuar investindo, eu vou continuar expondo o meu ministério, porque na verdade o sentido disso é que eu preciso honrar a Deus. Aleluia. E amar o meu próximo. Aleluia. Pode tacar pedra à vontade. À vontade. Eu vou continuar amando. Isso aqui, irmãos, não é da boca para fora, irmãos. Estou falando isso diante do altar do Senhor, diante dessa Bíblia, dessa palavra sagrada. Como o pastor Gustavo Mouta costuma dizer: eu não vim para pregar, eu não vim para falar, eu vim para viver. É isso, irmãos. A nossa vida, nós precisamos demonstrar esse amor que temos o perfeito exemplo de Jesus Cristo, nesse amor que serve o inimigo, que serve o inimigo. Está acabando, irmãos. Tinha mais uns 35 tópicos aqui, mas eu vou ficar nos 15. Amar os irmãos como Cristo nos amou é um novo mandamento em seus motivos inspiracionais. Nós temos a inspiração, amém, irmãos? Nós temos a inspiração em João 3,16, amém, igreja? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor que nos inspira. Ele se doou pelas nossas vidas. Ele se doou.
Ele não desistiu, ele foi até o final. Ele nos inspira. O terceiro e último grau é o amor unificador. É esse amor que nós temos buscado, pastor Sérgio, temos orado por isso. Esse amor que faz com que a bandeira de Jesus Cristo ela seja erguida, representando de fato a igreja, representando de fato ao Senhor Jesus Cristo, a igreja una. Esse amor, ele faz com que a gente possa conviver com as diferenças. Esse amor faz com que eu olhe para o pastor Sérgio e respeite o seu ministério, respeite a sua posição, não inveje, porque ele tem uma bela igreja e ovelhas estão belas, como as que eu estou vendo aqui nessa noite. Amém? Se eu sou um pastor de 12 pessoas, de 12 ovelhas, e o pastor Sérgio vai ser um pastor de 100.000 ovelhas. Recebe? Amém. Não importa, irmãos. Eu tenho que fazer da melhor forma, cuidar das 12. E o pastor Sérgio tem que prestar contas. Grandes poderes, como disse o filme da Homem-Aranha, grandes responsabilidades. A quem muito é dado, com ele mesmo. Deixa eu cuidar das minhas 12. Eu não preciso ter inveja. Entende, irmãos? Mas isso parece tão óbvio, não é, irmãos? Parece tão óbvio, mas infelizmente isso não tem sido uma verdade. Existe competição entre igrejas, entre pastores. É uma coisa absurda. Eu posso dizer que é ridícula, mas é verdade. Aí eu olho para esse amor unificador, esse amor que sempre nós vamos ter como referência. E por que não olhar para a Trindade? Nesse ponto de vista unificador, o Pai ama o Filho, o Espírito, e o Espírito, o Pai e o Filho. O Pai realizou obras no passado, o Filho na sequência, o Espírito Santo agora, mas o Espírito Santo não acha que é mais importante que o Filho, e nem o Filho mais importante que o Pai, mas um está exaltando o outro, um faz menção do outro, um fala da importância do outro. Que amor maravilhoso, unificador. Aleluia. Então louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que conviver com isso, com as nossas diferenças, e amar, simplesmente amar. Amar, Jesus quer que sejamos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são que sejamos É aquela ilustração do purê de batata. Tudo junto. Como a camisa do nosso irmão aqui levantando o dedo. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos nessa noite em nome de Jesus. Feche os teus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus. Esse amor não pode ficar na teoria, não. Esse amor não pode jamais ficar na teoria. O Senhor quer que cada um de nós nessa noite possamos refletir
à luz desse mundo. Eu queria te pedir que você pudesse orar nessa noite. Meu Deus. Que você pudesse pedir ao Espírito Santo de Deus, que te conhece, que pode fazer essa sondagem nessa noite. Ele que conhece você como ninguém. Ele esquadrinha o teu coração, os teus pensamentos. Que você possa permitir que o Espírito Santo faça esse check-up nessa noite. E conforme esse promo de Deus, se você entender que existem algumas coisas que precisam ser apresentadas diante do Espírito Santo, diante de Deus nessa noite, se você entender o quão importante é isso, e se você desejar de todo o teu coração, porque você ama o Pai, porque você ama a Deus, e você sabe que existem algumas coisas que precisam ser tratadas na tua alma, nós sabemos que não é por força nem por violência. Mas eu queria desafiar você nessa noite. Eu não faço a mínima ideia do que você está vivendo. Eu não sei quais são os teus conflitos. Mas eu queria que você saísse do seu lugar, viesse até o altar do Senhor e dissesse para Deus: Senhor, toma aqui minha vida, Senhor. Porque eu te amo, eu desejo ser alguém melhor, Senhor. Eu desejo amar mais ao meu próximo, Senhor. Talvez você queira dizer a Deus: Senhor, não, eu quero te amar mais, Senhor Deus, para que eu possa amar o meu próximo, porque eu estou tendo dificuldade com isso. Se você quer de fato ser sincero com o Senhor, é com o teu Deus, é com o teu Deus, é com o Senhor Jesus Cristo, com aquele que nos amou primeiro e que se entregou pelas nossas vidas. Se à luz desse amor você deseja, Senhor Deus, eu sei que é possível, eu sei que eu posso melhorar, eu sei que eu posso me tornar uma pessoa mais amável, eu sei que eu posso amar mais o meu próximo, eu sei que eu posso demonstrar mais isso através de ações e não somente de palavras. Senhor, se você deseja isso, saia do teu lugar e até o altar do Senhor, busque isso diante dele. Não endureça o teu coração, não endureça o teu coração jamais. Diante do Espírito Santo, diante desse amor, nós seremos sempre devedores. Sempre devedores. Nós temos que sempre buscar mais. Tem como? Sempre você é devedor desse amor. Eu sempre vou dever esse amor para o meu próximo. Eu sempre vou dever esse amor. Abre o teu coração para o Senhor. Abre o teu coração para o Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus. Ele quer tratar. Fala com teu paizinho, Pai. Mas dói aqui ainda, Pai. Pai, mas machucou. Pai, mas me feriu. O Espírito Santo quer derramar um bálsamo sobre essa ferida nessa noite. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, mugindo como um leão. Ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu ressuscito.
ressurreição.